Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou uma coisa incrível. Eu achei realmente uma coisa incrível, né? Ela estava falando sobre um podcast que tinha ouvido e que a pessoa que estava fazendo o podcast tinha falado que Lúcifer não foi um bom negociador. Naquele conflito que se estabeleceu na cosmogonia judaica, né, quando Lúcifer se dá conta da sua beleza, né? Lúcifer é um mito anterior ao mito de Narciso. Então, o nosso primeiro Narciso, na verdade, é Lúcifer, né? Se deu conta da sua beleza, se deu conta do seu brilhantismo, da sua luminosidade, né? E se deu conta de uma maneira tão onipotente que cometeu um erro grave e simples, né? A combinação dos erros, né? Grave e simples, né? Grave porque ele achou que ele mesmo era a causa primeira dele, né? Na psicose, o psicótico adultera a verdade, né? Mas a verdade continua presente. Os impulsos onipotentes e grandiosos, típicos do narcisismo maligno, típico das psicoses, né? Consegue adulterar a verdade, né, num processo alucinatório e delirante, mas não consegue extirpar a verdade, porque a verdade existe por ela própria. Ela não é um dado, né, do meu desejo, ela é um dado da vida, né? O meu desejo, se estiver associado, né, aos aspectos onipotentes típicos do nosso processo de evolução inicial, quando somos bebês, né? Aquela posição descrita como posição esquizoparanoide por Melanie Klein, né? Onde a gente imagina que nós criamos ali o mundo, que nós somos o criador de todas as coisas, que as pessoas existem por causa do meu desejo, né? Então elas não existem, né? Elas existem só como extensão, né, do meu desejo, da minha vontade, né? Por isso é que é uma centração primária no próprio umbigo. E Freud chamou de narcisismo primário, né? Tudo que existe, existe porque eu quis que existisse. Acontece que esse delírio onipotente, essa grandiosidade narcísica, ela não se sustenta na realidade, porque Lúcifer não era criador, ele era criatura. E aí está a simplicidade da resolução do conflito, e por isso ele é um mau negociador, né? Porque ele não foi capaz de perceber, né, que se ele se reconhecesse como criatura, se ele se reconhecesse como alguém que ganhou vida através de um outro ser, de uma outra pessoa, grosso modo, né, de um outro ser, neste caso Deus, né, Javé, né? Se ele reconhecesse isso, ele reconheceria a sua necessidade de necessitar, de precisar, né? O amor por um objeto, a possibilidade de sofrer, né, com a distância desse objeto, de ter que se enlutar, todas as coisas humanas que nós somos obrigados a viver na jornada de nossa vida, e que se nós adulterarmos isso, fazemos neuroses ou psicoses, né? Então a psicose verdadeiramente é um processo louco, porque tenta extirpar a realidade e no máximo que o consegue é adulterar a realidade para o próprio indivíduo. A realidade continua ali, todo mundo está vendo a realidade, menos o indivíduo que está dominado, né, por esse narcisismo primário. É por isso que Lúcifer ele é um mau negociador, porque ele poderia ter se visto como criatura, né, que Javé o havia criado. Ele poderia desfrutar de sua beleza, não de modo enlouquecido, né? Ele poderia ter uma posição de destaque, de fato tinha, porque é dito que ele era o anjo mais bonito entre todos os anjos, né? Mas ele decidiu estragar tudo isso, né, em função da arrogância, da soberba, do espírito de soberba, da inflação, né, de um ego que decide se entronizar acima do self, né? Então diz o texto que ele queria construir, né, um altar para ele mesmo acima
inclusive do Deus Todo-Poderoso, como se houvesse algo acima desse Deus, né? Então, o pecado de Lúcifer, grave, né, é o pecado, né, da supérbia, da soberba, né, que é o outro nome do narcisismo, né? Quando Javé envia o teoterapeuta, que é o arcanjo Miguel, para expulsá-lo da corte celestial, ainda é oferecido para ele uma chance, né, de voltar atrás, reconhecer, né, a sua dimensão carente, dependente, né, que se trata disso, né? O narcisista não aceita depender de nada, né? O melô do narcisista é: eu me amo e sou correspondido, não preciso de ninguém, e se alguém me aborrecer, eu mando todo mundo para aquele lugar, né? Eu posso tudo na hora que eu quero, né? Eu faço as coisas, né? E se eu firo, dane-se, a outra pessoa tem que compreender, né, que eu feri e que já passou. Se eu pedir desculpa, está resolvido o problema. É um mundo completamente mágico de onipotência, né? Eu machuco, né, esqueço que machuquei, né, e se a outra pessoa me lembrar o ocorrido, né, eu fico enraivecido porque a pessoa já tinha que ter superado aquilo há muito tempo, né, só porque eu quero. Não importa se o outro não conseguiu superar, seja pelo que for, porque está com dificuldade de superar, porque doeu muito, porque feriu muito, porque magoou muito, não importa. Importa que a pessoa tinha que já ter abandonado, né, aquele sofrimento, porque eu pedi desculpa. E meu pedido de desculpa é onipotente, ele tem o poder de extirpar e extinguir imediatamente a dor do outro. E se o outro insistir, né, em lidar com aquela dor, porque está doendo, né, aí é um escândalo, né? A realidade penetra no refúgio delirante e a pessoa tem um surto, tem uma crise, né, que é uma crise de realidade, né? Então é exatamente isso que Javé, por isso Javé envia o teoterapeuta Miguel para fazer uma pergunta que poderia salvar a vida de Lúcifer. E qual é a pergunta que o teoterapeuta Miguel faz para Lúcifer, ao mesmo tempo que coloca a seta, a lança, na direção, né, de Lúcifer? Qual foi a pergunta? Quem como Deus? Quem? Quem é como Deus? Você? Você é como Deus? Você pode tudo, é isso? Você não precisa de nada? E mesmo assim, quando a gente olha bem para perto de Deus, o que a gente percebe é que Ele é absolutamente amor derramado em nossa direção. Ele pode ser magoado, mas está sempre pronto para exercer a misericórdia, se você quiser essa misericórdia. O ego precisa querer a misericórdia, querer o perdão, o que implica lidar, né, com a percepção da maldade que foi perpetrada contra os objetos bons, o que significa elaborar a inveja, né, dos objetos bons, né, que estão disponíveis para serem usados da melhor maneira possível. E como o narcisista primário não tem essa bondade, quando ele entra em contato com essa bondade, a inveja vai lá em cima. E quando a inveja vai lá em cima e ele não pode suportar a inveja, né, ele destrói tudo. Ele joga fora por qualquer coisa, por nada ele pode jogar fora uma vida que poderia ser muito boa. É impressionante essa onipotência, né? Então, o teoterapeuta Miguel, ele pergunta para Lúcifer: quem como Deus, querido? Responde aí, responde. Não tem, né? Então foi uma chance que Lúcifer poderia ter entrado na posição depressiva ali, de desenvolvimento do ego, e ter pensado assim: ninguém é como Deus, né? E eu amo por ter me criado, né? E eu reconheço a sua realeza, né? E eu não o invejo, eu o amo,
pela sua incrível amorosidade em ter me feito existir. Porque antes eu não existia, mas agora eu passei a existir. Eu passei a existir por causa do amor de Deus, do amor que Deus tem por mim. Mas ele não conseguiu fazer isso e destruiu tudo, inclusive a ele mesmo. E esse é o motivo pelo qual Lúcifer é insone. Ele não dorme, ele é atormentado, né, pela memória distante de que ele poderia ter dado uma outra resposta bem ali na frente dele. Ele é atormentado por isso. E agora eu vou fazer uma metapsicologia. Aliás, tudo isso aqui é metapsicologia, né? Eu vou fazer uma metapsicologia aqui, né? Eu discordo da igreja quando diz que não há volta do inferno. Ah, sim. Há volta do inferno. Eu tenho certeza disso. E eu tenho visto isso a minha vida inteira, nos outros e em mim. E vejo isso no credo, que é o creio, né? O credo é eu creio. Quando diz que, no meu tempo, o credo se dizia, descer aos infernos. Hoje se diz a mansão dos mortos, que é a mesma coisa. E voltou de lá no terceiro dia. Então ele voltou. Se o Rabi voltou para nos mostrar que dá para voltar. Que verdadeiramente não existe impossível para o self, não existe impossível para Deus. Então aqui eu faço essa metapsicologia dizendo que, e usando até uma fala maravilhosa de São João Clímaco, que diz que se a soberba faz de anjos demônios, a humildade pode fazer de demônio ou de demônios anjos. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E isso é lindo. Para mim isso é lindo, né? Porque mostra que nenhum ser humano está perdido. Nenhum. Então acho que se você não ficar preso no mundo inferior, no mundo infernal, na mansão dos mortos, se você não ficar preso na catábase grega, na descida, e compreender o significado dessa descida, você volta de lá. Você volta de lá como Jó voltou. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram, eu te conheço. Je ne crois pas en Dieu, je sais. Eu não preciso acreditar em Deus, eu conheço Deus. Eu o vi. No profundo dessa escuridão, eu o vi. E Ele está comigo. Porque ainda que eu ande no vale da morte, eu não temerei, porque eu sei que o cajado, le bâton de berger, melhor dito, o bastão do meu pastor está comigo. Então eu acredito nisso. Não acredito no sentido de uma fé. Eu vejo isso acontecer. Mas há o risco do indivíduo ficar fagocitado nesse mundo de escuridão e não perceber que a saída está a um palmo dos próprios olhos. Mas dominado pela loucura da soberba, o excesso, mantém-se enrijecido na onipotência.
A humildade é o remédio. Era essa a reflexão que eu queria fazer.